Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos 9. Marcos 9, nós vamos ler os versos 36 a 41. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: quem receber uma criança tal como esta em meu nome, recebe a mim. E quem recebe a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. João disse a Jesus: Mestre, vimos que um homem que expulsava demônios em seu nome... Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso, porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu: não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Pois aquele que lhes der de beber um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Os irmãos podem assentar-se. Muito bem. O texto começa dizendo: trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes. Por que Jesus fez isso? Nós vamos ver um pouquinho antes. Eu não quero me deter no texto que eu vou ler antes, ainda que eu queira que nós examinemos os textos paralelos desse texto que vamos ver antes. Mas eu quero falar, se Deus permitir, desse texto que vamos ler antes, numa outra ocasião, quando eu estiver vendo o capítulo 10. E vamos juntar as duas coisas. Mas, para efeito de raciocínio, é importante que nós vejamos. O verso 36 diz assim: trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes. Então vamos ver o que aconteceu antes. No versículo 33 a 36, o texto diz assim: chegaram então a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou aos discípulos sobre o que vocês estavam discutindo no caminho. Mas eles se calaram, porque no caminho tinham discutido entre si sobre quem era o maior. E Jesus, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último e servo de todos. Então é que ele diz: trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes. Agora vamos ver o que Mateus disse com relação a isso. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. Então, vejam, os discípulos estavam falando de ser quem seria o maior entre eles, né? E perguntaram a Jesus: quem é o maior no reino dos céus? Jesus então chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Como são as crianças? Normalmente as crianças são sensíveis àquilo que lhes é dado, aquilo que lhes é ensinado. Eu não estou dizendo que elas são sempre obedientes, não, mas elas
elas vêm com facilidade. Por isso que muitos procuram crianças para práticas iníquas e fazem isso maldosamente, porque as crianças não têm maldade. Elas creem no que você diz, elas aceitam o que você fala. Então, essa é a razão pela qual nós temos que ter muito cuidado com as crianças. Quem são as suas companhias, quem são as pessoas que as influenciam, além dos pais que devem influenciá-las para o bem. Mas Jesus diz que nós, adultos, deveríamos nos tornar como crianças. As crianças são humildes. Elas não vêm a você como quem é dona do pedaço, quem já sabe todas as coisas. Elas vêm, se dispõem a ouvir. Veja que Jesus chamou uma criança, ela veio. E no texto de Marcos diz que ele trouxe essa criança para junto dele. As crianças se humilham e elas são vulneráveis e elas sentem essa vulnerabilidade. E isso faz com que elas sejam humildes e elas então aceitem o ensino, aceitam o ensino, aceitam a liderança, quando ela tem uma boa liderança, naturalmente. Então Jesus disse que as crianças se humilham, porque elas reconhecem as suas limitações, as suas fraquezas, e toda criança sabe que precisa do pai, precisa da mãe. Por isso que quando elas estão em aperto, elas correm para um ou para outro. E elas buscam ali socorro, buscam ali segurança, e é isso que os pais devem dar às crianças, para que elas se sintam seguras e cresçam num ambiente seguro. Mas ninguém pode ter isso, o adulto não pode ter isso de Deus, a menos que ele se aproxime dele como alguém que é carente, necessitado, que conhece a sua limitação, a sua fraqueza. É por isso que Jesus disse lá em Mateus, eu estava me lembrando, depois de já ter preparado a mensagem, de um texto de Mateus 5, nas bem-aventuranças. E Jesus diz assim: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que significa isso? Quem é um pobre de espírito? Pobre de espírito é humilde de espírito, que no outro evangelho diz bem claramente que é isso que Jesus disse. Pobre de espírito é aquele que não reconhece, aquele que reconhece a sua necessidade de Deus, aquele que busca a Deus porque precisa dele. E não é aquele que é arrogante, prepotente, que acha que sabe de tudo e sabe de todas as coisas. Essas pessoas não têm vez com Deus, a menos que Ele as quebrante. E Deus, a palavra de Deus diz que Deus exalta os humildes e abate os orgulhosos, os que são prepotentes. Por isso que a Bíblia diz: humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, para que Ele, a seu tempo, os exalte. Por isso Jesus diz: portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Então, é esse o contexto em que essa criança é trazida para servir de exemplo. Lucas, citando o mesmo acontecimento, capítulo 9, verso 46 a 48, diz assim: surgiu entre os discípulos uma discussão sobre qual deles seria o maior. Veja como é que os adultos, os discípulos de Jesus pensavam. Queriam posição, queriam status. E normalmente isso
é bem comum entre os seres humanos. Mas Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, pegou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, é a mim que recebe. E quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, porque aquele que for o menor de todos entre vocês, esse aqui é grande. Aquele que for o menor é aquele que se sentir o menor. Eu não estou dizendo, não estamos pensando aqui, Jesus não está dizendo aqui aquele que tiver um complexo maior de inferioridade. Não é isso não. Mas é aquele que é humilde mesmo de coração. Jesus disse: vinde a mim, os que estáis cansados, vocês que são cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Isso fala de dependência. Ele veio aqui na dependência do Pai. Ele se submeteu ao Pai, ele obedeceu ao Pai. E é isso que eu e você devemos fazer para que Deus possa operar em nós o que Ele tem em mente fazer. Por isso que o texto diz: quem receber esta criança em meu nome, é a mim que recebe, e quem receber a mim, recebe aquele que me enviou, porque aquele que for o menor de todos entre vocês, aquele que souber que realmente ele é um necessitado de Deus, esse aqui é grande. Então Deus vê o coração e Deus contempla um coração quebrantado e humilde. Aliás, Davi, depois de ter passado por aquela situação, no Salmo 51, confessado o seu pecado, ele disse no capítulo 51, Salmo 51, no verso 17, um coração quebrantado e humilde não desprezarás, ó Deus. É isso mesmo? O coração quebrantado e humilde não desprezarás, ó Deus. Está faltando um negócio aí, Bia, aqui. Vamos lá. Eu digo é porque a gente memoriza esse texto. Salmo 51, versículo 17. Sacrifício agradável a Deus é o espírito quebrantado. Coração quebrantado e humilde, não o desprezarás, ó Deus. Quebrantado e humilde. O que é um coração quebrantado? É aquele que já se rendeu. Mas não rendeu da boca para fora. Se rendeu porque chegou no fim da linha, ele já tentou tudo e agora ele sabe que precisa realmente. E muitas vezes Deus faz com que eu e você nos sintamos assim. E é assim que nós, então, buscamos Deus, como deveríamos ter buscado desde o início. Então, Jesus sabia ilustrar de forma bem simples o seu ensino, tornando compreensível para os que tinham interesse real de ouvir e entender o seu ensino, como era o caso dos seus discípulos. Por que era o caso dos seus discípulos? Jesus nem sempre facilitava o seu ensino, por isso que ele falava por parábolas. Ele já disse isso e eu já falei muito sobre isso aqui com vocês. Quem tiver dúvida, leia Mateus capítulo 13, a explicação que Jesus dá por ele usar de parábolas para ensinar. Não vou falar sobre isso agora. Mas os discípulos não entendiam o que Jesus dizia e depois perguntavam para ele: olha, explica-nos a parábola. Aí Jesus explicava o significado da parábola. Agora, os outros não pediam esse ensino, esse entendimento. Por quê? Porque ouviram, mas não entenderam, mas também não queriam entender, porque não buscaram entender. Eu digo que os discípulos de Jesus tinham interesse em saber, por isso que procuravam Jesus depois para que ele explicasse. Hoje eu estava
no tempo com o discipulado, dizendo para os meus alunos que eles devem fazer o óbvio. Eu e você, antes de ler a Bíblia, a gente tem que pedir a Deus para ensinar a gente. E eu sinto e gosto sempre do Salmo 119, verso 18. Meu Pai, desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Abre os meus olhos, desvenda os meus olhos, para que eu veja no mundo espiritual, para que eu entenda no mundo espiritual. Não entender o que eu estou lendo, mas entender com o teu coração, entender com a ajuda do teu espírito. Então, verso 36 do capítulo 9 de Marcos, a gente volta a ele. Trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: nós temos aqui, então, ensinos preciosos que nós queremos examinar. Começando com essa criança, Jesus ensinou, primeiro, quem receber uma criança tal como esta em meu nome, recebe a mim. As crianças, no tempo de Jesus, não eram muito valorizadas. E nem sempre as crianças são devidamente valorizadas. Normalmente são tratadas como, às vezes, até um empecilho, não é? Alguém que atrapalha, alguém que faz barulho, alguém que incomoda e... Sai daqui, menino! Vocês já ouviram isso? Já, né? Tá. Quem sabe, bom, é melhor não pensar. Mas eu era menino e eu lembro que quando chegava uma visita em casa, as crianças não eram convidadas a participar, elas eram convidadas a se retirar. Isso aqui é conversa para adulto, vai para o seu quarto. Jesus disse, olha, quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, recebe a mim. Em outras palavras, Jesus valorizou aquilo que os do seu tempo desprezavam e não valorizavam. Então, nós temos aqui o destaque de Jesus, a importância que ele deu àquilo que ninguém dava. E por isso que nos contextos que nós vimos, os outros evangelhos, Jesus falou da importância de nos tornarmos como crianças. E quem fosse como as crianças, esse seria o maior. E nós deveríamos ter a atitude que elas têm, a capacidade de crer sem discutir, sem argumentar. Bem, então essa é a atitude, é o primeiro ensino. Quem receber uma criança tal como esta em meu nome, recebe a mim. Então, Jesus valorizou as crianças, eu e você devemos valorizar as crianças. E aquilo que muitas vezes o mundo rejeita, Jesus acolhe. É exatamente por isso que eu estou me lembrando de um texto agora. Eu espero que eu acerte com ele, mas eu acho que é 1 Coríntios, capítulo 1. Primeiro Coríntios, capítulo 1. Versículo 28. Irmãos, considerem a vocação de vocês. Não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo
para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Mas vocês são dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então é assim que Deus faz. Deus não busca poderosos, não busca os influentes do ponto de vista humano. Ele busca aqueles que não são, para que neles ele possa revelar o seu poder, a sua graça. Se você parar para pensar, um dos maiores escritores do Novo Testamento, antes de se tornar um servo de Deus, ele era um perseguidor da igreja. Talvez eu e você raciocinemos, jamais escolheria esse cara. Mas Deus escolheu ele. Deus conhecia o que havia no coração dele e considerou o fato de que ele estava agindo na ignorância dele, mas estava com a melhor das intenções. Mas não vamos entrar nesse detalhe, porque não é o nosso assunto. Mas Jesus disse, quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, recebe a mim. Isso nos remete a Mateus 10, 40a. Jesus disse assim, quem recebe vocês, é a mim que recebe. Quando nós formos a alguém em nome de Jesus, e formos recebidos, Jesus disse que essas pessoas estão recebendo Ele. Mais tarde, os discípulos seriam enviados por Ele, como Ele for enviado pelo Pai. E Ele disse, em João 20, 21, Jesus lhes disse outra vez, que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Ele veio com uma missão. E a missão dele, ele disse, não era dizer o que ele queria, mas aquilo que o Pai mandou que ele dissesse. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João, capítulo 6, versículo 38. Também Jesus declarou em João, capítulo 4, versículo 24 ou 34, porque a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. É disso que eu vivo, é isso que me alimenta. Lucas 10, 16, diz assim, quem ouve vocês, ouve a mim. E quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Muitas vezes nós somos rejeitados, ficamos cheios de dor, né? Olha, quem rejeita a nós por causa do Evangelho, por causa de Cristo, está rejeitando a Ele. Não está rejeitando a nós, está rejeitando a mensagem, está rejeitando Ele, se nós estamos representando Ele de forma digna, né? Que você não seja um chato de galocha, viu? Não sei se você entende isso, lá em Minas esse termo é muito conhecido, aqui eu não sei. Você conhecia esse termo? Bom. Hein? Pois é. Em João 13, 20a, Jesus disse, em verdade lhes digo, quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. Efésios 4, 22, aí entra um ensino que nós precisamos entender.
O apóstolo Paulo escreveu às esposas, que cada uma de vocês se sujeite a seu próprio marido como ao Senhor. Veja o princípio e os desdobramentos disso. Efésios 6:1, filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Efésios 6:5-7, quanto a vocês, servos, convém dizer que a palavra é dirigida aos que eram escravos e tinham senhores sobre eles. Isso fica muito mais forte quando nós entendemos isso. Quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas. Vejam, Jesus disse, em verdade, de quem recebe aquele que eu enviar, recebe a mim. E nós temos que entender que quem Deus coloca em posição de autoridade sobre nós, foi enviado por Ele, quer a gente queira, quer não. Quer desça pela garganta, quer não. E é melhor não questionar. Nós podemos orar e pedir, Deus, tenha misericórdia. Deus me socorre, Deus me ajuda, porque... Bom, você sabe o que eu estou falando. 1 Pedro 2, 13 e 14. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Quando Pedro escreveu isso, sabe quem era o imperador romano? Nero. Sabe o que ele mandou fazer com os crentes? Ele pôs fogo nos cristãos e iluminou a cidade todinha com cristãos pegando fogo. E Pedro escreveu isso aqui. Jesus nos ensinou, em segundo lugar, quando ele trouxe aquela criança, ele logo depois disse, em segundo lugar, e quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Então, quando quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Jesus está dizendo, olha, vocês, quando recebem a mim, vocês não estão recebendo a mim, vocês estão recebendo aquele que mandou que eu viesse no nome dele. E Mateus 10, 40b, ele disse o texto que eu já li, mas vou ler a segunda parte. Quem recebe vocês é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Lucas 10, 16b. Quem ouve vocês, ouve a mim. E quem rejeita vocês, é a mim que rejeita. Quem, porém, me rejeita, está rejeitando aquele que me enviou. João 13, 20b. Em verdade, lhes digo, quem recebe aquele que me enviar, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Vocês estão entendendo como é que a coisa funciona? Nós temos que ter a noção de que não estamos lidando com pessoas e quando nós temos uma comissão dada pelo Senhor. A nossa missão é ir e fazer discípulos de todas as nações. E se for rejeitar, está rejeitando Jesus. Jesus diz que quem rejeita, ele está rejeitando o Pai. É por isso que 1 de João 2, 23 diz assim, todo aquele que nega o Filho, este não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Como ter o Pai? Se tiver o Filho. Se você rejeita o Filho, você não tem o Pai.
Porque rejeitar um é rejeitar o outro. E quem rejeita aquele que o Pai enviou, que é Jesus, e quem rejeita aquele que Jesus enviou, está rejeitando todos, rejeitando Jesus, está rejeitando o Pai. Mas Jesus nos ensinou, nesse trecho, em terceiro lugar, que não há ninguém que faça milagre em seu nome e logo a seguir possa falar mal dele. Jesus disse isso dentro de um contexto que eu quero examinar brevemente. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso porque não nos seguia. Ou seja, ele não é do nosso grupinho. Mas Jesus respondeu: não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre. É interessante que Jesus chama de milagre a expulsão de demônios aqui. Porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. Em Mateus 12:30 e Lucas 11:23, o texto é idêntico. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalho. Se somos de Jesus, nós devemos, como eu já disse anteriormente, vestir a camisa de Jesus. Agora, vestir a camisa de Jesus, eu tenho que repetir o que eu já disse anteriormente. Não é vestir uma camisa com o nome Jesus aqui. É vestir-se de Jesus. É assumir Jesus, é viver Jesus, é amar Jesus, é andar com Ele, é buscar, é amar Jesus. Não há como ficar em cima do muro. Acho que foi na semana passada mesmo que eu citei esses textos. Apocalipse 3, 15 e 16, Jesus disse ao anjo da igreja de Laodiceia: conheço as obras que você realiza, versículo 15 do capítulo 3 de Apocalipse. Conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente, ou seja, tome uma posição. Assim, porque você não é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Ou seja, Jesus pede de nós um posicionamento. Se Ele é Deus, e se nós cremos nele como nosso Redentor, Salvador, como nosso Senhor, então é bom tomar tenência e ouvir o que Ele diz. Este é o meu filho amado, escutem o que Ele diz, foi a mensagem da semana passada. É verdade que Jesus disse também em Mateus 7, 21 e 23, nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então isso requer um posicionamento, não é só falar da boca para fora. Muitos naquele dia vão me dizer, Senhor, Senhor, nós não profetizamos em seu nome? E em seu nome não expulsamos demônios? E em seu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente, eu nunca conheci vocês. Afastem-se de mim, vocês que pratiquem o mal. Porque Deus é luz e nele não há treva. E essas coisas não combinam. Ou nós somos da luz ou somos das trevas. Não dá para ficar meio lá, meio cá. Por isso, quando Marcos, no verso 9, 38 a 40, quando João disse a Jesus, Mestre, vimos um homem que expulsava demônios em seu nome, mas nós o proibimos de fazer isso porque não nos seguia. Mas Jesus respondeu, não o proíbam, porque não há ninguém que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois
Quem não é contra nós é a favor de nós. Mas, em quarto lugar, Jesus nos ensinou, versículo 41, pois aquele que lhes der de beber um copo de água, voltamos ao assunto inicial, em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Quando nós recebermos alguém, porque por causa da nossa fé, por causa do nosso temor, por causa do desejo de fazer a vontade do Senhor, então recebemos alguém e fazemos isso no nome de Jesus. E o apóstolo Paulo diz que tudo que eu e você fizer, devemos fazer em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, aquele que der de beber um copo de água em meu nome, em nome de Jesus, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Então, tudo que eu e você fizermos, a Bíblia diz que devemos fazer em nome de Jesus, e tudo que fizermos em nome dele, a quem quer que seja, nós haveremos de ser recompensados. Mateus 10, 42 diz assim, e quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, quem são os pequeninos? Seriam as crianças? Sim, poderiam ser as crianças, mas o contexto do emprego da palavra dos pequeninos, nesse contexto que vimos, seriam as crianças. Mas pequenino é aquele que é humilde de coração. Quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Efésios 6, 8 diz assim, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo ou seja livre. A Bíblia diz com clareza que aquilo que nós semeamos é o que nós vamos colher. Hebreus 6,10 diz assim, porque Deus não é injusto para se esquecer do trabalho que vocês fizeram e do amor que mostraram para com o seu nome, pois vocês serviram e ainda estão servindo aos santos. E isso nos faz lembrar a obra de missões, isso faz lembrar quando nós servimos uns aos outros no contexto do corpo de Cristo. Porque no corpo de Cristo todos servem uns aos outros. Não tem ninguém que não seja servo aqui. Seja quem for. Concluindo, foi por isso que Jesus, trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e tomando-a nos braços, disse-lhes, quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, recebe a mim. E quem receber a mim, não é a mim que recebe, mas aquele que me enviou. Pois aquele que lhes der de beber, versículo 41, um copo de água em meu nome, porque vocês são de Cristo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Que o Senhor nos ajude a entender essas coisas e a praticá-las.